Sejam bem-vindos, estamos na Oncológica do Brasil em parceria com o Oncocentro, mais uma vez no nosso programa científico. Nosso tema de hoje vai ser comentar sobre câncer coloretal, que nós sabemos que tem uma incidência crescente e que os padrões de tratamento vêm sofrendo realmente práticas de mudanças na prática clínica. E o assunto de hoje é muito interessante sobre lateralidade tumoral, ou seja, o que importa? O tumor de cólon direito, o tumor de cólon transverso, o tumor de cólon esquerdo são realmente doenças diferentes ou são a mesma doença? O que é certo para o cólon esquerdo e o que é restrito, o que se deixa para o tratamento do cólon direito? Queria apresentar e agradecer ao Dr. Fernando Chalu Pacheco, que está gravando conosco hoje, nosso parceiro de longa data, vem a brilhantar aqui o nosso trabalho científico para atualizar tanto a nossa equipe quanto para contribuir com todos os que nos assistem. Dr. Fernando, nós sabemos que existem basicamente 3 doenças coloretais. A doença coloretal, que ela é ressecável de cara de início. Perfeito. A doença coloretal, que ela pode vir tornar-se a ser ressecável, que nós chamamos de potencialmente ressecável, desde que a resposta à terapia seja muito boa, o paciente tenha um performance status muito satisfatório e que sobre se a doença for metastática a pulmão ou fígado, que se tenha espaço dentro dos critérios já estudados para ressecabilidade, e temos feito isso com a terapia de conversão nos últimos anos, que eu me recordo de 2012 para cá, já vimos fazendo isso. E temos o terceiro grupo, que é a doença realmente a doença irressecável, em que temos que fazer terapia sistêmica e aguardar a resposta terapêutica e ver que tipo de resposta vamos ter, ou seja, a avaliação de resposta do paciente. Em realidade, nós achamos, eu pessoalmente acho, que doença de cólon direito é diferente de doença de cólon esquerdo. Isso, na minha prática, eu tenho visto isso em termos de resposta. O que o senhor pode nos falar? Vamos conversar um pouco sobre essa questão. A questão da lateralidade, o câncer de cólon metastático são 2 lados da mesma moeda ou a lateralidade tem importância? Sabemos hoje que o tumor que se localiza no lado direito do cólon, eles têm aspectos clínicos, patológicos, genéticos e moleculares diferentes dos tumores que se situam do lado esquerdo do cólon. Não é verdade? Por exemplo, do lado direito do cólon, doutor Luiz Eduardo, nós temos uma incidência maior em mulheres, são pacientes que os tumores ocorrem em pacientes com idades mais avançadas, entendeu? Devido à proteção pelo estrógeno no microambiente tumoral que ocorre no lado esquerdo, recentemente descoberto. Perfeitamente. Essa resposta já tem. Sim, perfeitamente. E também sabemos que em relação à biologia tumoral, os tumores do lado direito do cólon, eles têm quando tem o RAS multado, o BRAF e o PI3K, isso ocorre mais frequentemente nos tumores do lado direito do cólon do que do lado esquerdo do cólon. Sem dúvida. E também pacientes que têm tumores têm instabilidade liposatélite, isso ocorre mais frequentemente também nos tumores do lado direito do cólon que do tumor pegando esse gancho que o senhor vinha comentando, a gente vai dividir então em 4 pilares, tá? Em que vamos trabalhar que embriologicamente o cólon é formado de origem embriológica diferente. O cólon direito e o cólon transverso esquerdo vêm embriologicamente, desde o princípio eles já eram diferentes. Transverso midgut, né? Exatamente. A outra questão, em termos de microambiente tumoral, nós temos que toda a expressão que está ligada às cascatas que auxiliam a proliferação celular, todo esse microambiente proteico tumoral está muito mais expresso do lado direito. E com isso nós vamos ter uma agressividade maior
ou uma resposta menor às terapias que hoje nós dispomos. Perfeito. O ponto é que nós já sabemos que já é correto, se houver disponibilidade no seu serviço, a avaliação genômica para câncer de cólon e reto. Outro ponto muito importante, focando no paciente. Só queremos lembrar que, em relação à biologia também, um dos motivos que nós temos uma melhor resposta aos agentes anti-EGFR é pelo fato de os ligantes do receptor do fator de crescimento epidérmico, o EREG e o AREG, eles têm uma alta expressão dos tumores do lado esquerdo do cólon e por isso uma resposta melhor aos agentes anti-EGFR, como o cetuximab e o panitumumab. É um outro aspecto da biologia desses tumores. Então veja, quanto mais a gente vai a fundo na questão genômica, na questão de expressão proteica, a gente consegue individualizar mais aquele paciente, individualizar a oncologia, que é o que a gente tem feito hoje no Oncocentro, na Oncológica do Brasil, que é medicina de precisão. Bom, outro ponto importante que eu queria focar, já que falamos de medicina de precisão, é o próprio paciente. Na prática, nós temos que o tumor do lado esquerdo, ele é diagnosticado mais precocemente do que o tumor do lado direito, para o nosso azar. Sim. Por quê? O cólon esquerdo é mais estreito, o sangramento é mais precoce, porque o cólon esquerdo é mais vascularizado e nós conseguimos detectar o tumor com muito mais facilidade. Contrário a isso, a gente tem que a grande incidência dos tumores cólon reto está no ângulo hepático. Sim. Que tem a ver com o cólon direito, que são os tumores mais agressivos que dão menos chance para a gente e para o paciente. Então isso é importante que se fixe que há que se investigar em questão de cólon. No Brasil não há diretivas de rastreio, mas há que se investigar com uma certa frequência os pacientes em termos gerais de saúde, porque nós sabemos que, além de ser mais agressivo, e como se isso só não bastasse, os tumores de cólon direito manifestam-se depois, escondem-se mais da gente. Sem dúvida. O diagnóstico é mais tardio. O que é pior para a gente, para o paciente e para a terapia a ser escolhida. Não, sem dúvida. Em termos de terapia, iniciando agora a questão dos estudos mais recentes, eu vou deixar o seu comentário, nós temos na prática, em geral, um protocolo quimioterápico padrão, FOLFOX ou FOLFIRI basicamente, certo? Um agente VEGF ou um agente EGFR. Esse é o clássico para tumores coloretais. Sim. O que nós temos que definir, e quero que o senhor comente agora, é que o estudo COLGB, o 80405, ele começou a lançar luz a essa questão da lateralidade em 2016 e ano passado novamente. Queria que o senhor comentasse a questão de realmente a diferença, o paciente sobrevive melhor em eu fazer EGFR no lado esquerdo e eu fazer VEGF no lado direito. O que nós temos de dados sobre isso? Qual é a nossa sobrevida nos estudos no COLGB, por exemplo, ou no FIRE? Olha, falando do COLGB SWOG 80405, que foi o estudo Alliance, né? Ele foi publicado na ASCO em 2014, mas nessa altura eles estratificaram os pacientes para usar num braço cetuximab, no outro braço bevacizumab, ambos associados à quimioterapia, ora com FOLFIRI, ora com FOLFOX, é a escolha do médico. Sim. Então, o endpoint primário, todos os pacientes, RAS by type. Sim, sim. E o endpoint primário desse estudo foi a sobrevida global. E qual foi o resultado? 32 meses para cada braço, não houve diferença. No entanto, à luz de pequenos estudos em que provaram que o cetuximab andava pior nos pacientes que tinham seus tumores do lado direito do cólon, os investigadores do COLGB SWOG 80405 expandiram. Eles fizeram uma reanálise dos dados deles, um subgrupo, no qual eles randomizaram os pacientes que tinham tumor do lado direito do cólon num braço, e no outro braço os pacientes que tinham tumor do lado esquerdo do cólon, e eles observaram uma diferença em sobrevida, na qual os pacientes que tinham os tumores do lado esquerdo do cólon, eles tinham 33 meses de sobrevida, comparado com 19 meses dos pacientes que tinham os tumores do lado direito do cólon. Com a mesma terapia. E sim, com a mesma terapia.
quando eles estratificaram os pacientes de acordo com o agente utilizado, os pacientes que utilizaram o cetuximab junto com a quimioterapia, que tinham seus tumores do lado esquerdo do colo, tinham 36 meses, doutor Luiz Eduardo, de sobrevida, comparado com 19 meses para os pacientes que tinham, os pacientes que utilizaram o bevacizumab nos tumores do lado esquerdo. A gente vai resumir. Se eu estiver tratando de lado esquerdo, left side, e eu utilizar agente anti-EGFR upfront, primeiro o agente EGFR, eu vou ter, na média, no COLGB, 7 meses a mais de sobrevida global e no FIRE3, 10,7 meses a mais. Foi mais impressionante no FIRE3. No FIRE3 a diferença foi maior ainda. Exatamente. Então, isso nos dá a impressão, ou nos dá quase uma certeza, de que realmente são doenças diferentes. São doenças diferentes. Tá, isso nós já temos essa confirmação. A questão é o seguinte: isso já se sabe, mas o que fazer para os tumores do lado direito, em que nós sabemos que eles são mais instáveis, eles têm mais expressão proteica, eles têm mais expressão de marcadores, os PI3K, o AKT e o PTEN, tá? E eles respondem comprovadamente menos aos inibidores anti-EGFR. Aí eu queria comentar com você e com o nosso público um estudo que foi lançado muito recentemente, que motivou a aprovação no NCCN na versão primeira, de 2018, tá? Que é o estudo SW1406. É um estudo que nós sabemos que 22% dos pacientes de cólon direito, right side, eles vão ter mutação de BRAF. É muito maior do que do lado esquerdo, que nós temos 6%, 22 contra 6. Certo. E qual foi a ideia do pesquisador? Ele fez então quimioterapia padrão para lado direito, FOLFIRI. Ele utilizou o anti-EGFR, Cetux, e ele colocou também um inibidor de BRAF, o vemurafenib, o Zelboraf. Então, o estudo SW1406 começou a dar uma luz para a gente que talvez o Zelboraf, conjugado à quimioterapia padrão, possa vir a ser uma sugestão de tratamento para lado direito. Nós precisamos rever esses dados. A intenção da nossa discussão é preliminar, é levantar hipóteses, é levantar questionamentos e contribuições das pessoas que nos assistem também, mas que nós não temos que nos limitar a essa questão clássica das drogas que temos hoje e nem aos marcadores clássicos. Talvez nós precisemos mais do que BRAF, KRAS, NRAS. Talvez a gente precise mais, a gente precise AKT, PTEN, HER2, expressão, para avaliar o que de fato é melhor para a doença do lado direito. Ampliar o painel para os tumores do lado direito é mais ou menos essa nossa discussão. Doutor Fernando, continuando a nossa discussão sobre tumores, lateralidade como de fato fator de decisão de terapêutica, tá? No tratamento do câncer coloretal, eu queria comentar um pouquinho sobre um grupo proteico, um grupo de expressão que tem surgido, os CMS, tá? Os CMS 1 e 3, que quando você pede o Genomic Profiling, o painel genômico, ele aparece para a gente. CMS é a família de 1 a 4, que tem envolvida na cascata de proliferação celular. Nós sabemos que os CMS 1 e 3, o 1 e o 3, estão diretamente ligados a maior instabilidade microsatélite, tá? Então eles vão ser naturalmente mais expressos no cólon direito. Isso está mais do que provado, há diversos estudos que falam sobre isso, enquanto os CMS 2 e 4 são tumores mais estáveis. A questão é a seguinte: lançou-se recentemente também um pequeno estudo que comentava a que drogas nós tínhamos resposta efetiva, tá? E foi determinado que CMS 1, 2 e 4 respondem tanto ao inibidor de EGFR quanto ao anti-VEGF. Em pequena vantagem
do 1 e do 2 para o inibidor de EGFR. Perfeito. Tá? Mas o ponto importante não é esse. O ponto importante é que foi categórico o resultado que pacientes portadores de CMS3 não respondem a anti-EGFR. Talvez seja essa uma explicação da fraca resposta em cólon direito ao inibidor de EGFR. Certo. Tá? Queria deixar isso bem claro para vocês também. Dr. Fernando, eu queria que o senhor me comentasse agora ainda sobre esse microambiente tumoral, o que nós temos mais no cólon esquerdo, por que as respostas são melhores, e eu vou fazer a take home message para o lado direito. Tá, resumindo, a parte mais difícil dessa vez ficou para mim, a gente vai trocar na próxima. Sim, é verdade. Nos tumores do colo esquerdo é uma dor de cabeça a menos para o oncologista, né? São tumores que você tem o Carras e muito mais frequentemente no tipo selvagem. Você pode ter um ganho de HER2 nos tumores do colo esquerdo e você tem uma expressão alta dos ligantes do EGFR, que é o EREG e o AREG, e com isso você pode ter uma resposta melhor aos agentes anti-EGFR, como o cetuximab e o anivolumab. Portanto, os tumores do lado esquerdo do colo são tumores de melhor prognóstico que os tumores do lado direito, que, como o Dr. Luiz Eduardo já falou, são tumores geneticamente mais instáveis e que eu vou deixar para ele a take home message dos tumores do lado direito do colo. Vamos tentar encerrar essa nossa discussão. Eu gostaria muito também de ter a opinião dos senhores também. Vai ficar sempre abaixo da nossa edição os contatos, tá? O e-mail de contato para novas discussões. A intenção é exatamente essa, é enriquecer a discussão no país inteiro com os nossos colegas oncologistas, para que a gente possa fornecer melhor tomada de decisão, seja mais exata para a melhor sobrevida do paciente. Mas com relação aos tumores do lado direito, eu vejo pessoalmente, com base na literatura, Dr. Fernando, que nós temos disponível hoje, tá? Que talvez o desafio seja ampliar o painel genômico de estudo. Nós temos pouca informação, tá? Eu tenho KRAS, eu tenho NRAS, eu tenho BRAF, tá? Me parece pouca informação porque se eu tiver muita expressão de CMS do grupo 3, eu realmente não vou ter resposta do anti-EGFR. Então vai sobrar para mim quimioterapia padrão com anti-VEGF. Mas existem tumores que estão do lado direito e podem não ter grande expressão genômica de AKT, de PI3K e até mesmo do CMS3. Então pode ser, e nós sabemos, a exemplo do que acontece no cólon transverso, 35% dos pacientes respondem ao cetuximab, ao anti-EGFR no cólon transverso. Então, a minha take home message é: cólon direito, pare e pense. Ou seja, eu talvez precise de mais dados, caso haja essa possibilidade na sua região ou no seu serviço, de dados genômicos para individualizar ainda mais o tratamento, Dr. Fernando, em relação ao cólon direito. Queria agradecer, Dr. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Agradecer a vocês que nos ouvem. A intenção de fato é ampliar a discussão e ouvir a opinião de vocês para que a gente possa, na realidade, formar uma grande rede. A intenção é bem genuína, formar um grande grupo de estudo para que nós possamos produzir ciência, mas mais do que ciência, produzir vida para os nossos pacientes. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.